谷かトラウトか空振り最後は大谷翔平がenfrentar a Soler, lanzamiento al pentágono, batazo de Soler, profundo por el izquierdo, la pelota fuera del estadio. Somos colombiano, Gabriel Barbosa no Montinho, pode fechar o jogo agora. ¡Bem! Acabou! Vitória da seleção brasileira! Fala, fã de beisebol! Estamos chegando com mais uma edição do Entradas Extras, do seu encontro semanal para falar do beisebol internacional. Em qualquer lugar que haja uma bolinha de beisebol, nós estaremos falando, é claro, se nós soubermos, né? Porque às vezes a informação não chega na gente, é um negócio complicado. O beisebol, esse beisebol underground, né, Fernandão? É uma complicação de arrumar números. Na verdade é porque a gente ficou muito mal acostumado com as informações que nós temos da MLB, né? Hoje você me perguntou qual a porcentagem de cada arremesso do Sasaki. Eu falei, cara, não achei. É difícil. Mas esse é assunto um pouco mais pra frente. É sempre um prazer ter você aqui pra falar de beisebol comigo. Este boné horroroso aí, mas você é muito lindo. Fala, meu querido Natanzinho, salve. Bom ter você por aqui hoje. Todo mundo que ouve e vê a gente aqui no Entradas Extras. Cara, essa bolinha voa em qualquer canto do mundo, a gente vai estar sempre tentando arrumar um jeitinho de falar. Nem que seja para falar ali o básico do básico, nós vamos dar um jeito. E hoje, vamos falar muito de MLB, porque afinal de contas está rolando e a gente está sempre de olho no que está acontecendo na MLB, mas a LMB também está começando hoje. Vou dar uma passada rápida, Natan, se você me permitir, na nossa querida Série Nacional de Beisebol de Cuba, 63ª Série Nacional de Cuba. E vamos falar um pouquinho da classificação, do como é que está o modelo de disputa. E onde tiver uma bolinha dessa voando, a gente vai falar sempre. Sempre. Exatamente, até peguei meu boné aqui de times que não ganham títulos relevantes há muitos anos, e o mais próximo que chegaram disso foi no Covidão, né? Então, estamos combinando, Fernando, estamos combinando aqui de Inter, de Los Angeles Dodgers, e o Vitor Salviano, que é o convidado mais fixo que existe, né? O convidado da casa, tá usando a camisa aí do como é o nome do time? Da Tunísia. Salviano, muito bom falar com você. Eu sempre esqueço que você torce pra Tunísia, porque é Tunísia, é Coreia do Sul, é Al Hilal, é muito time que você torce, cara. Mas o melhor de todos é o San Diego Padres. Fala, meu querido Natan. Boa noite, Fernandão, aí aos nossos ouvintes aí, né? Um prazer estar dividindo a bancada deste belo projeto do Entradas Extras com vossas excelências, né? Satisfação imensa aí pra gente trocar uma ideia, debater bastante aí do que vem acontecendo na MLB, no beisebol ao longo desse planetinha que a gente está aqui de passagem, né? E um abraço aí pro Natan, pro Guto, pros nossos amigos colorados, né? Viva a Bolívia! Bolívia que em 2025 vai sediar aí a final da Sul-Americana lá em Santa Cruz de la Sierra. E nós vamos. Então, eu tô planejando, viu? Não, nós iremos pra Bolívia. Você falou que vai me levar e eu tô ansioso. Basta você ir comigo esse ano pro jogo da NFL. E aí a gente consegue fazer tudo. Fernandão, você vai pra Bolívia com a gente? Natanzinho, eu acho que não vou, mas pelo menos é em Santa Cruz. Santa Cruz é ao nível do mar, então não tem muito problema de altitude. Mas te digo uma coisa, Bolívia eu já estive por lá em 2006. Conheço Santa Cruz, conheço Cochabamba, La Paz e outros lugares mais. Que país maravilhoso, que lugar delicioso de se conhecer. Clima sempre gostoso, e Santa Cruz é uma cidade que, embora seja uma espécie de insurgente na Bolívia e ressurgente na Bolívia, é uma cidade que tem muita coisa legal para se ver, uns museus muito bons e prédios históricos muito legais, uma praça belíssima em Santa Cruz de la Sierra.
eu acho que eu não vou dessa vez não, porque o futebol não tem sido um esporte com o qual eu tenho me relacionado muito bem ultimamente. Então, dessa vez, eu não vou acompanhar não. Inclusive, como diria Eduardo Galeano, né, a Bolívia, o país que mais deu riquezas ao mundo, o país que mais, consequentemente, foi explorado, né? Hoje vive uma situação não tão legal, mas tem locais belíssimos pra gente visitar, como o Mar de Sal, lá, o Deserto de Sal, né? Sempre confundo o nome. Mas é muito bonito, eu vou tirar umas fotos do Sal vendo lá. Salar de Uyuni, belíssimo lugar. Você quer ver uma foto do Sal vindo lá de braços abertos? Eu vou tirar e vou jogar na internet. Mas não deixem de usar óculos escuros lá, viu? Senão vocês ficam cegos. Não sabia disso não. Mas Não, é bom destacar, aproveitar que isso é cultura também, né? Santa Cruz de la Serra é a capital econômica da Bolívia, né? Como se fosse a nossa São Paulo aqui do Brasil. E tem Sucre, que é a capital constitucional. Aí você tem La Paz, você tem Oruro, que tem um dos melhores carnavais culturais, né, aqui da nossa América. Então é um país bem interessante, de certa forma até barato, né? O nosso real ele é bem valorizado comparado a essas moedas aqui do nosso redor, tirando aí talvez o peso chileno, mas vale a pena visitar, cara. O pessoal tem muito preconceito, né, com esse tipo de país, porque acha que lá não tem nada, mas de ganho cultural você tem uma imensidão, né? Eu acho que é bem interessante, sim, vale a pena a viagem. Então está marcado, nós iremos para Bolívia. O nosso ouvinte aí que quiser ir conosco, está convidado. Só que agora, viajando da Bolívia para o Japão, Fernandão, como sempre, nós começamos lá na terra do Sol Nascente, na ilha do Sol Nascente, na verdade, né, para falar de NPB. Tá acontecendo umas coisas estranhas, né? Eu vou até mencionar aqui antes da nossa pauta principal, que eu comentei mais cedo com você, de como tá bizarro o começo de ano de Munetaka Murakami, né? A título de comparação, neste momento, Munetaka Murakami tem .467 de OBP, ou seja, de chegada em base, mas o slugging do Munetaka Murakami tá em .281. Cara, basicamente o slugging é calculado com bases totais, né? Então, quanto mais bases extras você consegue com rebatida, maior seu slugging. E logo o Munetaka Murakami, recordista de home runs da NPB, um cara que você sempre espera muitas rebatidas de potência, até o momento, claro, pouquíssimos jogos. Tá meio estranho, né, Fernandão? O Lucas Borja, que até gravou com a gente aqui, fez uma piada no Twitter lá, que é como se fosse Barry Bonds rebatendo sem um bastão. É exatamente isso. E de novo, né, Natanzinho, Munetaka Murakami começando mais uma vez uma temporada em ritmo bem lento, né? A gente lembra dele há 2 temporadas, temporada de 2022, em que ele quebrou o recorde de home runs, rebatendo 54 home runs lá na NPB. Na temporada passada, ele também teve um início bastante lento, depois ele se recuperou, embora não tenha sido tão explosivo quanto na temporada de 2022. E 2024 de novo, né? Começa muito lento, muito lento de fato, né? Você está falando aí de uma chegada em base que é ótima, mais de 40%, mas em compensação o cara não rebate. A gente estava conversando um pouco mais, né? Você me falou que ele tem 24 walks, são 12 walks do jogo. 12 walks, e são então a metade de walk cedido e metade de walk intencional, como você tinha falado. Então, assim, é um cara que, para além de não estar conseguindo rebater, quando ele tem oportunidades de rebater, os caras também não estão deixando isso, né? Dando muito walk intencional para ele. E é um problema, porque é um cara que rebate na posição 4, é um limpador de bases, né? E ele não está conseguindo fazer isso. Você falou, ele está sem nenhuma corrida impulsionada até agora. Tudo bem, a gente está falando aí, o Yomiuri Giants jogou 11 partidas, 11, 17, 22, 20. Yakut Sola, 19 partidas, 10 partidas até agora, e é uma amostragem pequena para a gente dizer que é uma preocupação, mas é de novo o início lento do Munetaka Murakami, então é para a gente ficar de olho. A gente já falou aqui algumas vezes no Entradas Extras que ele é um cara que se manifestou muito abertamente, né, a vontade de jogar na MLB. Ele falou isso muito antes do WBC, que o Japão foi campeão,
Não teve um WBC espetacular, como muita gente esperava. Depois, a temporada que começou também não foi tão legal. E 2024 se inicia dessa forma. Mas é sempre aquele cara que precisa de talvez um pouco mais de tempo para esquentar e que quando esquenta ninguém consegue segurar muito. Vai seguir sendo o posição 4 do time dele, mas o início não é bom de fato. E Salviano, a gente olha o Murakami, né? Não é que ele esteja rebatendo mal. Só que o Munetaka Murakami é um cara que no pior ano da carreira vai te entregar 500 de slugging. Neste momento ele está entregando 281 sem nenhuma rebatida impulsionada. Claro, rebatidas impulsionadas dizem muito sobre o time do Swallows também, que não é um time tão bom, né? No passado foi um dos piores da liga, só que é o que eu falei sobre o Tomiyuki Sugano um tempo atrás, falei agora do menino Roki Sasaki. Eu acho que para alguns jogadores colocar o carro à frente dos bois não é tão interessante assim, porque o cara pensando já de ir para a MLB, é a segunda temporada que ele não começa como se espera dele. Eventualmente no restante do ano ele vai voltar a ser o Munetaka Murakami que ele é, só que são números estranhos, são números que, apesar de não ser os melhores do mundo para o Munetaka Murakami, são números que mostram que é um cara que vai ter uma constância pro restante do ano, porque o estranho é quando o jogador tem o average igual ao OBP e só tá ali, tá muito alto. A gente sabe que esse cara uma hora vai cair de rendimento, mas quando o cara não tá rebatendo, mas tá com o OBP alto, a gente sabe que vai ser um jogador que constantemente chega em base. E já aproveitando para te passar 2 bolas de vez, olha que delícia, a gente comenta também um pouco sobre o Roki Sasaki, né? Que não teve um começo lento, no termo que a gente está usando aqui, de começar não tão bem, mas teve um começo lento nos seus arremessos, né? O Roki Sasaki teve um problema no passado com lesão, trabalhou isso agora na pré-temporada, e na NPB, a bola dele está em média 2 milhas mais lenta. Claro, a bola do Roki Sasaki em média vai pegar ali 99 milhas, 100. O jogo perfeito dele, que fez 2 anos essa semana, a velocidade média foi 99 milhas por arremesso. Mas assim, ele tá arremessando 96, 97. De fato caiu. E aí vem o questionamento, né, que a gente estava comentando. Isso é de fato algo real? A velocidade abaixou? Ele fez isso para se preservar, como alguns outros jogadores que startam partidas estão fazendo, como é o caso agora do Jordan Hicks nos Giants, né, que é o exemplo mais próximo que eu tenho. A velocidade dele caiu bastante para ele conseguir ser um starter, conseguir se manter saudável no caso do Sasaki, ou é apenas um reflexo, né, da lesão que ele teve, voltando agora, vai arremessar um pouco mais devagar, e inclusive isso vai ser pauta no segundo bloco, né, que é justamente os arremessadores estarem cada vez forçando mais o seu braço e quebrando. O Sasaki já tem histórico de se machucar e é uma preocupação que eu demonstrei aqui ano passado do caso do Sasaki poder virar um tipo de DeGrom, que é um monstro quando joga, mas nunca para saudável. E um monstro também fazer dinheiro, né? Eu acho que é bom a gente pontuar no seguinte, a gente tá falando de 2 jovens, né? O Sasaki, se eu não me engano, ele tem 22 anos, e o Murakami ele tem 24, é um pouquinho mais velho, mas mesmo assim não deixam de ser jovens, né? Então a gente não sabe como que tá a cabeça dessas pessoas. A gente tem que o Fernandão, que é mais experiente aqui da mesa, mas eu e o Natan aposto que hoje a gente é mais experiente do que quando a gente tinha nossos 22, 21 anos, né? Então o nosso modelo de pensamento, as coisas que a gente acredita, às vezes talvez eles estarem com esse pensamento na MLB. Você é gato, viu, Natan? Natanzinho, salve, acabou de te chamar de gato. Mas ele é gato, ele é gato. Eu tenho 22, cara, eu faço 23 mês que vem. Você tem no mínimo 31, Natan, no mínimo. Mas voltando ao raciocínio, vou retomar o raciocínio, né? Talvez esse pensamento de estar pensando na MLB possa estar atrapalhando também, né? Porque, pô, eles estão vendo agora o Shoten lá no Cubs se saindo bem. Você tem o Ohtani, que é um grande case de sucesso. Cara, você tem o Suzuki, você tem o
o Kodai Senga, né? São todos jogadores que veio e que estão entregando e que estão sendo um sucesso nas suas franquias, né? E isso talvez possa mexer com o brilho deles. A gente sabe que o povo oriental, em especial o japonês, isso não influencia muito. Mas talvez você, observando a questão de que muitos de seus compatriotas estão fazendo sucesso lá fora, talvez você queira se provar também, né? De que, nosso povo, a nossa terra pode conseguir um grande mercado. Hoje a gente está falando do Ohtani, que é o principal talento do MLB, né? E que não é um norte-americano. Então, eu gosto sempre de pontuar isso, de que estamos lidando com jovens, né? Então é normal talvez ter esse início um pouco lento, ainda mais o Sasaki está voltando de lesão, mas é compreensível, né? Porque talento é inegável que tem, ambos, né? E com certeza ao longo da temporada aí vão entregar aquilo que se espera. E eu torço muito para que possam vir para a MLB, né? A MLB é a principal liga do mundo e a gente gosta de ter os principais talentos aqui. Lá na frente a gente vai falar bastante sobre isso, mas um feeling, um casing que eu tô tendo assim de que esse ano as equipes parecem estarem mais competitivas, mais equilibradas. Você olha a tabela tanto da Liga Americana quanto da Liga Nacional, você enxerga 2 times ali que são muito fracos, o restante ali são times que pode enfrentar de igual para igual, pode vencer um Yankees ali nas suas... Vamos falar do Marlins lá na frente. Mas uma percepção minha, né? As equipes estão mais competitivas. Antigamente você olhava, essa série aqui dá para levar. Hoje você já enxerga uma série contra um Detroit Tigers, por exemplo, que você possa perder 1 ou 2 partidas, né? Contra o próprio Milwaukee Brewers, que perdeu diversos jogadores ali, é um time que está competitivo. Então vamos torcer. E isso é bom, porque isso faz essas franquias também entrar, né, na briga por esses jogadores, né? Fernandão, a gente comentou, né? E sempre comenta sobre o Sasaki, existe uma preocupação, ainda mais sua, né? Porque não adianta enganar. O Sasaki é jogador dos Dodgers, será jogador dos Dodgers na próxima temporada. É o tipo de ilusão que eu nem crio mais que o Sasaki pode vir pro nosso time, né, Salviano? Você levantou a mão sem falar alguma coisa? Ah, tá. Porque assim, o Sasaki declarou que quer jogar nos Dodgers, ele vai jogar nos Dodgers, a panelagem existe, né? Então a preocupação é ainda maior vindo de você. Só uma notícia quente dessa semana: o Chicago Cubs está preparando uma oferta de $300 milhões para ele, né? Eu acabei estudando a pauta do programa, consegui identificar essa notícia, mas também ele reforçando essa questão de que ele quer jogar nos Dodgers. E falando de Cubs e Dodgers, né, como possíveis casas do Sasaki, a MLB ainda não está oficializado, mas é possível que a temporada de 2025 comece com Dodgers e Cubs jogando no Japão. Então, mais um ingrediente para essa história que talvez ali na segunda metade da temporada a gente comece a ouvir muito, que é essa vinda ou não do Sasaki para a MLB na próxima temporada. Natanzinho, eu acho que assim, o Salve falou muito bem sobre o lance da juventude e das preocupações que possivelmente, né, cruzem a cabeça desses caras aí, fundamentalmente por conta de serem 2 estrelas do beisebol japonês e 2 estrelas que já se manifestaram muito abertamente da vontade de jogar na MLB. Mas eu penso também que para um cara como o Sasaki, que teve uma lesão relevante, importante, talvez seja até uma forma de se defender um pouco, de se proteger um pouco, né, sobre não acontecer uma outra lesão, não se lesionar novamente. E aí a gente sabe, né, o quanto que uma lesão para um cara que tem tanto futuro, né, e tem tanta gente em cima dele, seria problemática a essa altura do campeonato. A gente olha para os números dele, né, embora a velocidade da bolinha tenha caído a média em 2 milhas, o cara tem 2 jogos até aqui, 6 entradas em cada um dos jogos, está com 12 entradas, né, e 16 strikeouts, uma projeção aí de 12 strikeouts para cada 9 entradas arremessadas. Quando a gente compara esses números com as 2 últimas temporadas do Roku Sasaki, 2022 ele teve também 12 strikeouts por 9 entradas e 2023 13,4 strikeouts por 9 entradas. Eu acho que está dentro daquilo que a gente espera e conhece do Sasaki.
É claro que um cara que fundamenta tanto o jogo dele numa bola rápida, rapidíssima, né, que bate 99, 100 milhas tranquilamente, essa perda de velocidade ela pode trazer uma preocupação, porque pode ser um enfraquecimento do braço. Mas ao mesmo tempo também pode ser somente uma forma do cara se proteger e não correr o risco aí de se lesionar novamente. Até porque, né, Natanzinho, média de 98 por hora de arremesso tá bom demais, né? Puta que pariu. Tá, e a gente vai trazer, eu vou falar agora, mas a gente vai trazer mais pra frente o que falou o Pedro Martins, o que falou o Ben Verlander, que especialmente o que falou o Ben Verlander, né, que é um sujeito que as pessoas não gostam tanto, mas eu concordo muito com o que ele falou. Cara, você não precisa arremessar uma bola 100 milhas por hora. Se tua fastball tiver 96, 95 milhas por hora e ela tiver stuff, a tua bola girar, a tua bola tiver controle, ela quebrar no final, não precisa. Melhor do que você ser o Hunter Green, que vai arremessar 104 milhas por hora e tua bola não tem direção, tua bola não quebra, tua bola é reta. Então, é importante pontuar isso também. Só que a gente conversa, né? Quando for a pauta. O Chris Bassett falou disso também, né? De que ele não se importa de ter uma fastball de 98, 99 milhas. Ele coloca 92 e o que ele falou justamente isso. O mais importante é você ter giro na bola e movimento final, principalmente na bola rápida. Você tem que ter movimento final para poder enganar o rebatedor. Mas a gente vai conversar disso mais à frente. E vale lembrar que se ela vem rápido, ela volta rápido também se o cara rebater, né? Isso tem que ser pontuado. Só que pra gente finalizar aqui a nossa primeira parte, Fernandão, você queria, né, falar sobre a nossa maravilhosa Liga Mexicana, que teremos o brasileiro que está em alta no momento, né? O atleta do ano passado foi, com todos os méritos, o Felipe Natel, por que fez, por toda a influência que ele tem. Mas do final do ano passado pra cá, quem tomou todos os holofotes pra si foi Daniel Misaki, né? Nós chegamos a conversar com ele aqui, vai jogar a Liga Mexicana esse ano. A gente também tem o Thiago Shogun da Silva, que vai jogar a Liga Mexicana de Beisebol. Então, vai começar hoje, se não me engano, essa semana você falou, e teremos brasileiros. Senhor, a gente está gravando, né, esse episódio aqui no dia 11 de abril, numa quinta-feira, e exatamente hoje, esse 11 de abril, tem início a Liga Mexicana de Beisebol. É um joguinho só, né? O jogo de abertura vai ser o Pericos de Puebla contra o Diablos Rojos do México, justamente o time do Daniel Misaki, né? Ele não vai abrir o jogo de hoje, mas a gente vai certamente vê-lo muitas vezes aí arremessando pelos Diablos Rojos. Só para a gente falar, né? É interessante a gente pontuar essa temporada da LMB. Ela vai contar com 88 jogadores vindos da MLB. Claro que nós não estamos falando de jogadores de ponta, embora, né, ali a gente tenha presenças como de Julius Chassin, de José Peraza, Trevor Bauer, Robinson Cano, Alex Colomé, o próprio Matt Adams. São caras que vão jogar na LMB esse ano. A gente sabe o quão comercial e marqueteira é a LMB, né? Haja vista os uniformes que são bastante pintados ali com os patrocinadores, e você ter a presença aí de 88 jogadores ex-Major Leaguers atuando na LMB é um ponto de chamar atenção para quem curte beisebol, e quem está ouvindo a gente aqui ou então está nos vendo. Star Plus transmite diversas partidas da LMB, então vale a pena passar o olho lá de vez em quando. Para além, né, Natanzinho, da gente ter o Thiago da Silva jogando no Generales do Durango, do Daniel Misaki jogando no Diablos Rojos, a gente tem ainda, de novo, o grande slugger brasileiro, Léo Reginato, jogando ainda no Rieleros de Água Caliente, o mesmo time que ele jogou na temporada passada. E além dos times tradicionais, né, que a gente já conhece lá da LMB, essa temporada 3 novos times foram acrescentados: o Charros de Jalisco, o Conspiradores de Querétaro. Esse é o time fantástico, o nome não podia ser melhor, Conspiradores de Querétaro, e o Dourados de Chihuahua. São os novas 3 franquias que se juntam aí às outras que já faziam parte da LMB. Então fiquem ligados, vale a pena curtir, é um beisebol bastante movimentado, bastante quente, é aquela latinidade gostosa, né? Porque a gente tem jogadores de Cuba, tem jogadores da República Dominicana, venezuelanos, colombianos, brasileiros, mexicanos, logicamente. Então é sempre um beisebol bastante agitado, com bastante coisa acontecendo.
E é sempre bom a gente conhecer mais de outras escolas, de outros lugares de beisebol, porque assim a gente vai enriquecendo cada vez mais a nossa experiência e o nosso conhecimento desse esporte maravilhoso. Então fique ligado, a gente vai estar sempre falando aqui um pouco da LMB, passando aí coisas interessantes que tenham acontecido, classificação, como é que está o andamento também dos nossos brasileiros, né, de como é que eles estão jogando nessa temporada, e vale muito a pena ver. A gente tem acesso aí pelo Star Plus, então não perca, vamos ver sim. Só um destaque, Nathan, que fica até uma dica para os nossos ouvintes aí. Eu assisto os Jogos dos Padres pela MLB TV e escuto pela rádio de Tijuana, né? Eu escuto em espanhol e é bem divertido, cara. Não, é bem assemelhado a uma narração de futebol pelo rádio. É bem o jogo parece bem mais emocionante pelo rádio do que você assistindo, né? O Eduardo Ortega, que é o narrador dos Padres lá, ele é sensacional. Um fato curioso, né? O meu Toros de Tijuana, lá o time lá da Baixa Califórnia, que fica bem na divisa com o San Diego, o estádio deles, o Chevron, fica a apenas 1h30 de distância do Petco Park, né? Então, eu tenho muitos seguidores de San Diego e sigo também através da página do Padres Brasil, e a gente percebe que alguns às vezes pegam, dependendo da série, o Padres saiu no final de semana, alguns vai assistir o jogo, cruza a fronteira, vai lá presenciar, e é bem legal, né? É bom a gente acompanhar, como o Fernandão falou, assistir outras escolas. O Toros de Tijuana, por exemplo, tem jogadores como o Javi Guerra, que foi draftado pelos Dodgers em 2004, né? Tem o Adelin Rodrigues, que jogou pelo Padres, vai ser lá o primeiro ou terceira base, talvez, que é um jogador nascido da República Dominicana. Tem o José Rondon, né, que até outro dia estava no Cardinals, um venezuelano. Então é bem interessante, né, a gente acompanhar, apesar de o nível técnico ser um pouco abaixo daquilo que a gente está acostumado, mas só de ter brasileiro, cara, vamos incentivar isso aí, né? Vamos acompanhar. Fernandão, você queria falar também sobre a Liga Cubana? Você tinha falado. Rapidinho, né, Nathan? Só para dizer que a gente, na temporada passada, falamos muito aqui da Série Nacional de Beisebol de Cuba, né? Estava comemorando aí 62 edições, essa sua 63ª, já começou. Times aí entre 20 e 25 jogos já disputados, cada um vai disputar 75 partidas para 8 se classificarem para os playoffs. A gente tem aí já o andamento da temporada e na medida que ela também for amadurecendo e esquentando um pouco mais, a gente vai falar aqui de destaques de alguns jogadores, de alguns times, algumas sequências, sempre com a ajuda muito importante do meu querido amigo Félix Valdívia, cubano lá de Ciego de Ávila, que sempre me traz informações importantes da Série Nacional de Beisebol. Então, fiquem ligados que, assim como a gente fez na temporada passada, né, falando de beisebol por todos os cantos aí, a gente vai sempre trazer aqui uma pincelada aqui e ali de LMB, de SNB, de KBO, NPB e tudo mais. Então, fiquem ligados, porque essa história de a bolinha voar e a gente estar lá é verdade. Nathan, aproveitar um registro de que talvez aqui no Brasil, eu e o meu querido Dom Diego Dias, torcedor do Mets, a gente acompanha a liga, as duas ligas da Nicarágua de beisebol, né? Tanto o Campeonato Nacional Superior quanto a querida Pomares, né? Yerman Pomares, que é um campeonato bem divertido. Lá você tem um time do Exército, você tem times espalhados, tem o Caribe Sul, tem o Caribe Norte, tem o Esteli. É bem divertido, os jogos são gratuitos pelo YouTube. É o beisebol raiz, é aquele campo que você percebe só a terra, uma árvore lá atrás, um muro pintado cheio de patrocínio, né? É bem divertido, cara. Tem uns estádios que são mais profissionais, né? Que você percebe ali uma coisa bacana, mas tem uns estádios que é bem raiz, tipo um mato mesmo nascendo no meio da terra ali na primeira base. É bem divertido. Pessoal assistindo o jogo de cima da árvore, em cima do prédio, onde der para ver, os caras estão vendo. Não, cara, é gostoso demais. É claro que a gente quer sempre ter qualidade e condições muito legais de trabalho para quem é o atleta, mas a gente perceber que mesmo em condições muito adversas, o cara ainda está se expondo, ainda se coloca para poder fazer o que ele gosta, é estimulante e é inspirador também. Eu vou pedir licença aos amigos aqui para adicionar de última hora algo na pauta, mas já entrando na MLB, né, a gente falou tanto sobre jogadores vindo de outra liga, que eu queria comentar por alto aqui, um pouco por cima, sobre as principais estreias, né, dos asiáticos
na MLB essa temporada, Fernandão, a gente tem no seu time, né, o Yoshinobu Yamamoto, que na primeira partida foi estraçalhado, foi completamente destruído pelo San Diego Padres, mas desde então vem jogando muito bem, né? São 2 partidas sem ceder corridas, 2 partidas com um número bom de strikeouts. Claro, ele tá com a contagem de arremessos ali um pouco reduzida, né? Até agora o máximo que ele arremessou foram 80 pitches por partida, mas tirando a primeira partida que realmente foi tenebrosa, 5 corridas em 1 entrada, maravilhoso o Yamamoto ter aqui, também jogando muito bem. A gente tem o Shota Imanaga, né? Foram 2 partidas já, uma inclusive contra o seu Dodgers. A primeira foi maravilhosa, 6 entradas, 9 strikeouts, só que foi contra um time AAA. Então a gente pode relevar um pouco, porque foi o Colorado Rockies, né? Além disso, no time do Vitor Salviano, a gente tem o Matsui, que tá jogando muito bem também, o reliever, entrou contra os Giants. Cara, em 7 arremessos ele eliminou 4 rebatedores dos Giants. Claro, é o rebatedor do Giants, né? Esse ano não tá um negócio tão bom. Mas jogando muito bem também o Matsui até aqui. Cara, adições maravilhosas, né, no corpo de arremessadores de cada um desses times. E tem que falar também de Jung-Hoo Lee, né? O Ichiro Suzuki, coreano, que, cara, assim, ele oscilou um pouco, né, desde o começo da temporada até agora. Mas, Fernandão e Salviano, como é bom ver esse cara jogar, bicho. Toda bola que ele vai, todo contato, parece que é consciente. Você vê os técnicos falando de como ele consegue mirar a bola nos espaços que tem no campo, ele já rebate olhando para onde a bola vai, é muito consciente onde ele consegue rebater, né? E ele tem a melhor taxa de hard hit por swing na MLB inteira até agora, né? Então, ainda, é claro, se adaptando, eu acredito que para rebatedor seja um pouco mais complicado, porque ele tem que se adaptar aos caras, o arremessador é ao contrário, né? Os caras têm que se adaptar a ele. Mas assim, muito bom ver o Jung-Hoo Lee jogando. Vi um jogo do Yamamoto, vi também o jogo do Matsui. O Imanaga peguei a parte final do jogo. Então esses caras, Fernandão, chegando muito bem na liga, provando que a MLB deve atacar ainda mais esses mercados, né, nos próximos anos. É isso que a gente vai ver, né? A gente falou há dois episódios sobre alguns jovens japoneses e sul-coreanos que estão pulando as fases de KBO e NPB para ir direto para a universidade americana para já serem draftados diretamente pela MLB, sem precisar daquele tempo todo de prestação de serviço das suas ligas, a idade mínima para poder ir para o outro lado do oceano e tudo mais. E é muito bom, cara. Eu curto demais jogadores estrangeiros em ligas americanas, né? Eu adoro os latinos jogando na MLB, eu adoro os asiáticos jogando na MLB, e é muito bom, né? Porque a gente sempre teve muita dificuldade de acreditar nesses caras assim que eles chegavam, né? A gente teve algumas experiências não muito legais, como o Tsutsugo, né? Que foi um cara que veio com muita moral da NPB e quando chegou na MLB não conseguiu em momento nenhum mostrar o valor que ele tinha na NPB. O próprio Seiya Suzuki, quando chegou, começou muito bem, depois no meio da temporada teve uma queda, mas essa temporada já está sendo o cara que me parece que ele sempre foi, né, um slugger de fato, japonês muito bom lá pelo Chicago Cubs. Todos esses caras que você citou, né, Natanzinho? O Lee, Yamamoto, o próprio Shintaro Fujinami na temporada passada, que se encontrou um pouco quando se acertou ali no bullpen do Orioles. Então, cara, é muito legal e assim, me chama muito a atenção o fato de tanto o Imanaga quanto o Yamamoto terem rapidamente entendido o jogo da MLB. O Yamamoto, como você disse, teve um início muito ruim, né? Eu acho que ele, ali naquela coisa do nervosismo e não conseguindo segurar muito bem os seus arremessos, principalmente a mistura, né? Ele é um cara que precisa muito misturar os seus arremessos de bola lenta com a bola rápida, e isso não estava acontecendo naquele primeiro jogo, mas depois disso ele fez já 2 aparições muito legais. É o cara que vai abrir de novo a série contra San Diego Padres a partir da sexta-feira. E, porra, eu acho que essa história de que japonês e coreano, quando chega na MLB, precisa de muito tempo para se adaptar, não sei, depende se o cara for muito bom, como esses todos são muito bons, eles não precisam de tanto tempo assim. Então a gente está tendo o prazer de ver esses caras todos jogando e jogando em altíssimo nível.
Ironicamente, não ironicamente, né, Salviano? Tem um em cada time aqui, né? Um no meio, um no seu, um do Fernandão. Todos eles tiveram seus momentos maravilhosos até agora. Eu acho que o único que não oscilou muito foi o Matsui, né? O Matsui tá muito bem até agora, com Yarei de 1, cara. Sensacional. Pois é, cara, isso sem contar que a gente já tinha o Racion King, que tá tendo um início até bom no bastão, mas já tá com 4, 5 erros, né, na temporada, cometeu uns vacilos aí contra o Giants, cometeu também um vacilo contra o Cubs, e é bom ver o Lee também chegando com força. O Padres assinou com, entre aspas, não vou dizer um prospecto, mas que está jogando no AAA, que é o Osukigo, né, que também é um sul-coreano que tá lá em El Paso, jogando pelos Chihuahuas. E o Yuki Matsui, ele vem sendo o melhor pitcher nosso, tirando os starters, né? É o que mais joga entradas na questão, eliminando os starters, como vindo do bullpen. É o que tem a melhor estatística. É o cara, ele não tem muitos strikeouts, né? Mas isso, para mim, ele eliminando o rebatedor, cara, não importa como. Se é por bola rasteira, se é por bola alta, eu não me importo muito com esse negócio de strikeout agora, desde que o cara seja eliminado, né? E ele vem me surpreendendo bastante. Tô gostando muito até aqui, né? E isso mostra também que tem espaço para todo mundo. Porque o Matsui, ele não é um jogador como o Sasaki, como o restante que veio para cá, né? Ele era um pouco mais abaixo dessas prateleiras aí. E ele conseguiu, o AJ Preller, visto o problema financeiro que o Padres vinha passando, ele conseguiu colocar uma grande adição no nosso bullpen, né? E isso mostra que é possível, que o seu general manager aí da sua franquia, o torcedor, consegue, se ele olhar com carinho para as ligas asiáticas, ele consegue fazer algumas adições, tanto pagando caro, né, como provavelmente vai ser o Sasaki, como foi o Suzuki, como foi o Lee, ou como trazendo pelo um valor mais aceitável, como foi o do próprio Matsui, dentre outros. Me chama a atenção o Shota Imanaga, cara. Eu assisti o jogo do Cubs contra o Rocks e ele acabou com o Rocks, cara. Aí o pessoal pode falar, pô, mas era o Colorado Rocks, o time mais fraco da Liga Nacional, etc. Tá, tudo bem, cara, mas é a mesma coisa. Por exemplo, a gente teve um exemplo aí do Internacional pegando o Real Tomoyapo, não ganhou, né? Um time muito mais forte. Você tinha que falar disso? Não, é trazendo um exemplo. Provocação barata, hein, Natanzinho? Olha essa. Trazendo um exemplo aqui para os nossos torcedores entender. A gente sabe que tem muito entrante no beisebol agora que é boleiro, cara, que vem do mundo do futebol. Então, para ele entender, o Colorado Rocks é fraco, etc. Mas eu até falei isso no Padrescast, viu? Anota aí, o Colorado Rocks vai vencer série contra o Padres, porque vencendo isso aí ao longo dos últimos 3, 4 anos. O nhaca do Padres quando pega o Colorado Rocks. Pode estar jogando com o time AAA lá, o Albuquerque de Isótopos lá, que vai vencer, principalmente jogando lá em Denver, o que não vem ao caso aqui, mas o Cubs amassou o Colorado Rocks, cara. A partida que o Shota Imanaga fez foi impressionante, né? Que se mantenha nesse nível, né? Então, né, Fernandão, agora entrando de fato no que era pauta, né, a gente comentou agora sobre os estrangeiros chegando muito bem na liga, os estrangeiros asiáticos, no caso, né. Cara, temos um problema, que são as lesões que têm acontecido. A gente pegou um proporcional por ano, né, que tínhamos de cirurgias Tommy Johns, de arremessadores se machucando, e esse ano, assim, em 2 semanas de temporada já bateu praticamente o que vários anos tiveram durante toda a temporada, né? Isso é de fato assustador, é um número que deixa a gente de cabelo em pé, sem saber o que aconteceu. E temos nomes como o próprio Spencer Strider, né, que é um jogador que entrou o ano como favorito a Cy Young na Liga Nacional. A gente tem o Shane Bieber, que veio jogando em sua melhor versão, veio jogando muito bem. Se eu não me engano, essa temporada nós já temos 9 arremessadores machucados. A gente tem também caras que não tem confirmação de lesão, mas temos suspeitas, né, como o Kevin Gausman, que estava arremessando bola rápida de 86 milhas, como o Tarek Skubal, que estava jogando muito bem, do nada sentiu um desconforto no braço e foi explodido no jogo. Então, existem várias vertentes. Uma culpa o pit clock, outra culpa o desenvolvimento dos jogadores agora e a quantidade de bolas rápidas acima de 100 milhas que eles vêm arremessando. De fato, eu acho que não existe, não tenho certeza, não existe nenhuma definição de qual é o problema, até porque a gente não tem nenhum estudo científico aprofundado, os casos acabaram de acontecer, não tem como
por conta de 1, 2, 3 casos você definir um padrão, mas fato é, a gente tem indícios que indicam algumas coisas mais do que outras, né? Uma delas é a formação de arremessadores, como o Pedro Martins falou. Hoje, cada vez mais cedo, você é obrigado a arremessar mais rápido, mais forte, porque se você tá no ensino médio, você acha que não vai chegar na faculdade, se tá na faculdade você acha que não vai chegar na MLB, se você tá na AAA, você acha que não vai chegar na Major, né? Então é uma coisa que puxa a outra e você tende a arremessar mais rápido, porque os caras arremessam mais rápido. E como disse o Pedro Martins, como disse o Ben Verlander, como disse várias outras pessoas, como você citou, né? Eu não lembro qual foi o arremessador que você disse. Chris Bassett. Nem tudo é sobre velocidade. O tanto que a bola vai girar no final das contas, o que a bola vai quebrar no final, o stuff, né, do arremesso conta muito. É uma coisa que eu comentava com o Henrique um tempo atrás. Cara, o Kyle Harrison, ele é tido como o melhor prospecto da história dos Giants de arremesso. Ele é tido pela liga como o melhor arremessador canhoto. E ele não arremessa 100 milhas, ele não arremessa nem 98. A bola rápida do Kyle Harrison, ela bate 96 no máximo. Só que é um cara que tem excelente controle da bola, é uma bola que quebra no final. Então, no final das contas, arremessar a 100 milhas é algo que eu sempre imaginei e acho que pode ser imaginação de várias outras pessoas que acompanham um pouco mais tempo. É coisa para reliever. É coisa pra gente que vai entrar e arremessar uma entrada. Agora, como eu citei antes, o exemplo do Jordan Hicks, ele tava arremessando a 104, 103 milhas e agora como starter, cara, as bolas do Jordan Hicks são rápidas ainda, né? 96, 97, algumas batem 99, mas a velocidade caiu muito para conseguir ser starter, né? O Jordan Hicks arremessou 80 vezes numa partida, 70 e outra, e tá sendo um dos melhores arremessadores da Liga Nacional nesse mês. Tá jogando muito bem. Então, nem tudo é sobre velocidade no final das contas, né? E isso pode ou não estar gerando mais lesões, só que é uma coisa que a gente tem que abrir o olho e ficar, cara, não é normal esse tanto de lesão estar acontecendo agora. Mas também tem outros caras que se machucaram, Fernandão, que não arremessam tão rápido assim, né? O Shane Bieber, ele tem um arremesso muito forte, só que não chega perto de ser o que o Strider, a força que o Strider arremessa. Então, como eu falei, eu acho que não existe ainda uma definição do que existem indícios, e eu concordo com o Pedro Martins, isso vai muito da formação de arremessadores que a gente está tendo hoje, e não necessariamente do pitch clock. Natanzinho, eu acho que assim, a gente, e eu falo a gente, né, a humanidade de maneira geral, ela tem nos últimos tempos se apressado muito rapidamente a definir coisas, né? Então, assim, aparece um problema aqui, categoricamente já se aponta um culpado, e foi muito instantâneo, né, algumas pessoas apontarem o pitch clock como o culpado pelo fato de terem aparecido tantas lesões no início dessa temporada, pegando arremessadores importantíssimos, né, Eury Perez, Shane Bieber, Spencer Strider, fora o que a gente já teve na temporada passada, né, McClanahan, o Alcântara, DeGrom, o próprio Ohtani, né, que essa temporada não está arremessando, está só rebatendo. Todos esses caras foram submetidos à cirurgia de Tommy John. É claro que não é algo que você vai dizer assim, não é o pitch clock. Você não pode nem afirmar categoricamente que e muito menos também que não é. Agora, a gente está falando de uma realidade de uma temporada. Uma temporada foi suficiente para poder causar todo esse problema ligamentar nos arremessadores? Não sei, a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de estudo para saber de fato se o pitch clock é um ingrediente dessa história inteira, né? Mas também categoricamente afirmar que foi o pitch clock que trouxe esse problema, acho que é um tanto quanto apressado e não é bom a gente fazer julgamentos apressados. Eu acredito, né, e aí a gente está reproduzindo aqui um pensamento de um cara que é espetacular, o Pedro Martins, ele fala muito sobre a questão da formação ligamentar, né, do fortalecimento ligamentar dos jogadores, dos arremessadores fundamentalmente, no processo de formação desse moleque quando ele chega lá na Single A, quando ele chega lá na DSL, quando ele chega lá nas ligas rookies, né? Ele é sempre muito rapidamente obrigado a arremessar a bola o mais rápido possível, sem que ele tenha uma estrutura física, uma estrutura corporal, muscular, ligamentar, que seja capaz de suportar
arremessos frequentes a velocidades tão altas sendo feitos tantas vezes todos os dias, basicamente, né? Tirando os dias de descanso, os caras estão sempre fazendo arremessos. Eu acho que está muito mais nessa questão. O próprio Joey, né, ele abordou isso num vídeo que ele fez e está no nosso canal no YouTube, falando justamente da importância da formação estrutural do arremessador, e aí fortalecer os ligamentos é algo muito importante, fora a questão do peso, fora a questão muscular, que o próprio Joey falando, muito na linha do que o próprio Pedro Martínez disse. Então eu acho que assim, são coisas que a gente precisa ver. Pode ser também uma questão do acaso, pode ser que infelizmente tenha se confluído aí para que caras gigantescos como esses daí se lesionassem no momento de início de temporada, mas eu acho que a gente precisa entender um pouco mais, aprender um pouco mais. Você falou, né, e o Chris Bassett falou, nem tudo é velocidade. O próprio Ben Verlander falando sobre o Justin Verlander, que é irmão dele, na matéria que ele escreveu, agora não sei se foi no USA Today ou se foi na Fox Sports, acho que na Fox Sports, ele é escritor da Fox Sports. Ele fala assim, olha, meu irmão ele arremessa 103 milhas por hora. Só que ele não faz 50 arremessos de 103 milhas por hora numa partida. Ele vai fundamentar o arremesso dele ali na casa de 93, 95, 96. Essa bola de 100 milhas, essa bola de 99 milhas, de 101, 102 milhas, ela é aquela bola matadora que você faz depois de ter preparado o terreno inteirinho, que você vai surpreender o cara que está jogando contra você naquele momento. Não é o arremesso que você vai fazer o tempo inteiro, né? O próprio Hunter Green, por exemplo, Green do Cincinnati Reds, é isso que você falou, é um cara que vai fazer diversos arremessos acima de 100, muitos dele completamente fora da zona de strike, né? E que não vai causar nenhum dano, a não ser no próprio braço dele. Então, é muito mais você, que o Pedro Martínez disse, né? Muito mais você entender o que é uma bolinha de beisebol, o que é segurar uma bolinha de beisebol, o que é o arremesso que você quer fazer, toda uma estrutura corporal, mental que você tem que ter muito bem definida em você para que você possa fazer um arremesso. Não é só pegar uma bolinha e jogar, isso aí fica parecendo, né, a história de quem não conhece beisebol, que pensa que o cara só pega uma bola e taca como se fosse uma pedra. Não é isso, tem todo um processo para que você possa fazer um arremesso. Então o Pedro Martínez fala muito sobre isso. É entender o arremesso, é entender o que precisa ser feito para você realizar um arremesso de beisebol. Então acho que está muito mais nesse conjunto, né, de estrutura física, de entender todo o processo mecânico de um arremesso, da parte mental, saber colocar os arremessos no lugar certo quando você estiver jogando. Acho que é muito mais isso como uma forma de se prevenir de lesões do que talvez apressadamente dizer que é o pitch clock, são as mudanças de regra e tudo mais, que tem tanto pouco tempo que aconteceu, e eu não acredito que em tão pouco tempo tenha sido o suficiente para que você causasse tantas lesões assim. E Salve, qual é no final das contas a sua opinião, né? Porque, novamente, eu acredito que tudo que nós temos até agora são opiniões, e o Fernandão mandou um artigo no nosso grupo lá, que, cara, se alguém tivesse certeza de qual é o problema e qual é a solução, essa pessoa estaria rica e empregada pela MLB hoje. Cara, é um tema complexo, né? O Fernandão pontuou muito bem a questão de que hoje em dia tudo você precisa arrumar um culpado já de imediato, né? E eu não acho que é por aí. Lesão, ela faz parte, né? Principalmente dos lançadores. Qual franquia aqui não tem um jogador que não passou por uma TJ na última temporada, né? Seja do bullpen, seja o starter, isso faz parte, é normal por conta do movimento, por conta da velocidade, por conta de tudo. Tem jogador que prefere não operar, né? O Padres em 2022-21 com o Dinelson Lamet era para ele fazer, ele não quis fazer, ficou nesses tratamentos alternativos, a carreira dele foi pro saco, conseguiu agora recuperar uma chance no Colorado Rocks, mas não sei se ele operou, porque enquanto ele não operava, o negócio não ia para frente, né? Então, eu acho que o negócio é estudar, né? Estudar a questão do pitch clock, estudar os movimentos, estudar o que pode estar ocasionando isso, porque o pitch clock existiu nas ligas menores e não teve esse boom de lesão nos pitchers de lá, né? Ou se teve, não foi divulgado.
Então é muito cedo para, entre aspas, culpar o Pitcock. E na minha opinião, ele veio para ficar. Ele não vai. Perdão. Ele teve no Hawks na temporada passada e esse ano ele foi com vocês pro Chris Matt, o de Nelson Lamet, a turma toda, né? Mas eu acho que essa questão da lesão, ela faz parte, é um movimento natural. O atleta de alto nível, ele está sujeito a isso. E eu vou lançar até uma opinião um pouco polêmica, né, nessa parte de estudo, né, de que, cara, a gente está falando de uma carreira de, muitas vezes, um jovem que se lesiona e que o nível dele não é o mesmo. A gente sabe que tem jogadores que depois da TJ eles ficam um pouco... o rendimento não é o mesmo, né? Cai bastante, não sei se por medo, se é a parte mental. Então, e se é um jogador que ainda não assinou aquele contrato da vida, né? Como que fica? Então eu acho que essa parte de estudar, a minha opinião polêmica é o seguinte, não sei, tem que ver, talvez se liberar o tal dos Spider Tech, isso vai diminuir, vai fazer o jogador arremessar com menos velocidade, né? Já que vai estar melhorando a aderência dele, da mão dele com a bola, não sei. Então acho que a liga tem que pagar um estudo sobre a questão do pitch clock, a questão do Spider Tech, a questão de lesões musculares, né? O que pode ser feito para ajudar esses caras, porque o aumento do descanso, né? Talvez aumentando a rotação, tudo isso pode estar envolvido. Então eu acho que a questão agora é de estudo científico mesmo, cara, parar aqui para pensar, analisar 1, 2, 3 temporadas, ver o que pode ser feito. Não é normal, mas talvez pode ser coincidência, pode ser acaso, né? E o Natanzinho, só para colocar um molho aí nisso que o Salve falou sobre a questão do Spider Tech ou de alguma substância que possa ser usada para aumentar a aderência, o Tyler Glasnow, que hoje está nos Dodgers, mas ainda à época do Tampa Bay Rays, quando a MLB proibiu o uso de qualquer tipo de substância, né, na bolinha, ele falou que se lesionou por conta disso. E ele não tem dúvida de que outros arremessadores se lesionaram por conta da falta de uma substância na bolinha que aumentasse, né, o grip, o atrito, né, da mão do cara com a bola. Eu acho que é uma possibilidade você pensar numa substância legalizada que possa ser utilizada em certa quantidade, um certo tipo de substância, para que você possa, com uma pegada melhor na bolinha, tentar mitigar esse problema das lesões, porque o próprio Tyler Glasnow falou sobre isso, né, de que ele se lesionou por conta da proibição do uso, não do Spider Tech, porque ele disse que ele nunca usou o Spider Tech, mas ele usava uma cola para poder pegar um pouco mais na bola, e talvez seja uma saída, diminuir um pouco o tamanho da bola. A gente sabe, né, na NPB, a bolinha é um pouquinho menor do que a utilizada na MLB, as costuras são um pouquinho diferentes também por lá, e talvez algumas medidas nesse sentido, que aumentem a aderência da mão do arremessador com a bolinha, possa ser um fator de mitigação aí dessas lesões que estão acontecendo. O Nathan, só um dado curioso aqui, ó, eu olhando aqui o Minnesota Twins na Injury List, né, observando aqui o roster geral, cara, e da turma, entre aspas, que participou também do Spring Training, eles atualmente têm 23 jogadores na Injury List. Desses 23, 17 são arremessadores, cara. E aí você esfacela um bullpen, você esfacela a rotação da franquia. Às vezes o torcedor não entende muito isso. Ele tá cobrando o resultado agora, tá cobrando e ele não enxerga isso, que isso faz diferença, né? Até o cara voltar a entregar em alto rendimento. Não é normal você ter 17 lançadores afastados de um total de 23, cara. Então, cara, pra gente finalizar aqui nosso podcast, né, sugestão do João falar sobre o começo lento de algumas equipes. Eu acho um pouco cedo para falar do que é um começo lento, né? A gente não tem um mês de temporada ainda, mas inegavelmente algumas equipes começaram abaixo do esperado. São elas Houston Astros, para mim no caso, né? Houston Astros, Minnesota Twins, São Francisco Giants e o Seattle Mariners, né? Essas são as equipes que começaram abaixo do que eu esperava, do que se esperavam em si. O Giants, que é o time que eu torço, né? Um dos piores ataques que eu já tive o desprazer de conseguir ver. Então, é lamentável. Só que
como eu falei, né, cara, tem 10 jogos de temporada, um pouco mais de 10 jogos. Algumas equipes ainda, alguns jogadores estão se ajustando ao ballpark novo, né? Principalmente como é o ballpark do caso do Giants que eu tô falando, um ballpark muito favorável ao arremessador, né? O Didi Martinez, que jogou no time do Fernandão ano passado, falou que não assinou com os Giants porque ele não queria rebater no Oracle Park o ano inteiro. É complicado, de fato, rebater lá. Mas, assim, Fernandão, a pauta era justamente devemos nos preocupar, cara, principalmente no caso do Houston Astros, de forma alguma. Alguns outros times, como são o caso dos Giants, né? Giants, Twins, que são times ali que tem que brigar muito para conseguir sua vaga de wildcard, no caso do Giants e Twins, para ganhar a divisão. Eu acho que é um pouco mais, cara, vamos esperar um mês, metade de maio, e aí a gente decide se isso de fato tá afetando, né? Porque até o próprio Bob Melvin, o treinador dos Giants, não se demonstrou muito preocupado com o que está acontecendo até agora. Ele falou, é frustrante estar acontecendo isso, mas são apenas 10 jogos. A gente tem jogadores que simplesmente não conseguiram pegar seu ritmo ainda. O Mike Yastrzemski, que perdeu 3 jogos no começo da temporada porque foi pai. O próprio Jung Hoo Lee está se adaptando ainda, apesar de estar jogando bem. Então, é basicamente isso, cara. Agora, os Giants passaram 6 jogos seguidos. Jogos em casa inteiros, né? As 2 séries, sem rebater um home run. Isso é metade do que a maior marca de tempo que o Giants ficou na era moderna, né? Foi 2008, o time ficou 12 jogos sem bater um home run. Então, algo tá errado. Só que, como a gente comentou, né, Fernandão? Desde 2021, se eu não me engano, é o mais forte que esse time está rebatendo. O time tá rebatendo forte. As rebatidas estão vindo. E, cara, sinceramente, o Matt Chapman não vai rebater Mendoza Line. O Soler não vai rebater 17%. O Thairo Estrada não vai rebater 17%. Isso não vai acontecer pelo resto do ano. Da mesma forma que o Conforto não vai rebater 400, né? Então, as coisas vão se normalizar. Não sei se de fato o time vai se classificar para os playoffs, mas brigar vai. Mesma coisa pro Twins, mesma coisa pro Mariners e mesma coisa pro Astros. Mesma coisa. Eu acho que tá muito cedo. Eu acho também, né, Tezinho? É muito cedo, né? Você falou, a gente tá falando, por exemplo, do Houston Astros, 14 jogos até aqui, campanha 4-10. 4-10, horroroso. Péssimo início de temporada dos Astros. Aí você vai olhar para a classificação da Liga, da divisão oeste da Liga Americana. O time tá 3 jogos e meio atrás do Texas Rangers, que tem 7-6. Não tem como você se preocupar com isso agora. É claro que é estranho você pensar que o Astros foi varrido pelo Kansas City Royals. É estranho. É estranho você pensar que numa abertura de temporada, em 4 jogos no Minute Maid Park, os Yankees varreram os Astros por 4-0. É estranho. Mas é início de temporada, é pouco tempo para poder se mostrar o que pode ser feito, e não dá para você criar muitas preocupações nesse momento. O Salve falou sobre o Minnesota Twins, né? De 23 jogadores que estão na injury list, 17 são arremessadores. Como é que você faz para montar uma rotação e montar um bullpen com seus 17 arremessadores na lista de contundidos? Não tem. Aí a gente olha a classificação também do Minnesota Twins, 4-6, penúltimo na divisão central da Liga Americana, mas também 4 jogos atrás do Cleveland Guardians. E eu acho muito difícil, embora esse começo muito legal do Kansas City Royals, né, com 7 vitórias consecutivas, eu não vejo essa divisão saindo da briga Guardians e Twins. Eu não vejo muita diferença nisso. Da mesma forma, na divisão oeste da Liga Americana, Texas, Rangers, Angels e A's. Angels e A's vão se manter como segundo e terceiro colocados nessa divisão? Não vão também. Então acho que Seattle e Houston vão se reencontrar. Talvez, né, para a gente poder conversar um pouco mais aqui, seja de fato esse começo muito lento do Houston Astros, mas a ponto de causar preocupação, com essa amostragem que a gente tem de temporada, acho muito difícil você se preocupar com o que os Astros não estão conseguindo fazer agora. No mais, cara, eu acho que é muito do normal do início de temporada. Eu, sem nenhum tipo aqui de rivalidade falando, eu não vejo o San Francisco Giants como um time postulante a playoff. Eu falei bem antes de começar a temporada que para mim o San Francisco Giants
é o quarto time dessa Canalha. divisão oeste, é o quarto time da divisão oeste da Liga Nacional. Então, assim, é claro que vai ter um momento melhor na temporada, não vai ser também esse início ruim que aparentemente o time está tendo, mas não vejo os Giants fazendo muita frente a Arizona Diamondbacks e também a San Diego Padres. No mais, eu acho que eu olho muito mais para o início forte de Detroit Tigers, Pittsburgh Pirates e Kansas City Royals do que propriamente o início lento de Twins, de Astros, Mariners, e se você quiser colocar o Giants também. Fernandão, só uma pergunta. Você acha que um time com a rotação de Logan Webb, Kyle Harrison, Rob Ray, Jordan Ricks e Alex Cobb não briga playoffs? Na divisão oeste, não. Vou lhe cobrar, viu? Cobre. E, inclusive, isso, quando essa rotação estiver completa, é top 5 do beisebol, tá? Falo sem medo. Eu esqueci do Blake Snell. Tem o Blake Snell ainda. E Blake Snell. O Blake Snell tem o pai dele jogando lá em Los Angeles, então ele não vai conseguir fazer nada. E Salviano, pra você, é preocupante? Você tá sempre, né? Tem que acalmar os ânimos no grupo do Padres, que eu tô lá, e o pessoal primeiro jogo da temporada. Inclusive não, Fernandão, o grupo do Padres, é porque eu não frequento muitos grupos de times, né? Só que no Spring Training, cara, os caras já estão putos condenando a temporada, isso é impressionante. Cara, Aí não, pô. não, tem uma turma lá que a corneta é pesada, cara. Mas tem que relevar, né? Tem que relevar. Se é para se preocupar, eu diria que a minha resposta é depende, né? Tem tudo isso que o Fernandão pontuou, desses times que teve um forte início, mas que a gente não consegue enxergar lá na frente, que vai estar mantendo essa constância. Por exemplo, eu não me preocupo com o Giants, com os Astros, com o Twins. Cara, o Twins não tem o que falar. O bullpen dos caras tá esfacelado, né? O Astros, o que é de preocupar, talvez seja o José Abreu, né? Rebatendo nem... o cara não tava chegando nem a ponto 100, cara. Então isso é de se preocupar, mas não que o Astros vá ficar fora de uma briga pela divisão, né? Sobre os Giants, é um time remodelado, é um time novo, sob um novo comando, né? Então, um time modificado vai engrenar ainda, eu acredito, né? Vai conseguir ter uma campanha positiva. O Mariners chega a preocupar também muito, talvez o fraco início aí do Luiz Castilho, mas é muito cedo ainda para se cobrar de pitcher, né? O próprio George Kirby, e talvez preocupa o J-Rod, né? Também rebatendo abaixo de ponto 200, mas lá na frente não vai ficar isso, cara, não vai ficar isso, ele vai voltar a entregar aquilo que se espera dele. Agora, se tem um time que tem que ligar o sinal de alerta e que para mim deve se preocupar, se quiser brigar por playoffs, é o Miami Marlins, né? Porque não é normal um time que eu considero um time competitivo, com o Xizome, com a Raiz, né? É um time que dá para brigar, né? Por um playoffs. Vai ficar brigando ali junto com o Padres, com o D-backs, com o próprio Giants, com a turma da Central, mas eu acho que não é normal você iniciar uma campanha 0-6, né? Foram 6 derrotas consecutivas. Isso não é normal para um time que possa ter uma aspiração, né? Então, eu acho que o Miami Marlins deve se ligar esse sinal de alerta. Eu acredito que o D-backs ele tá preocupando mais do que o Giants, cara, porque do D-backs você espera muita coisa. É um finalista e é um time, se você parar para pensar, o time do D-backs é mais forte do que o da temporada passada. Então, talvez eu me preocuparia um pouco mais com esse início um pouco mais fraco do D-backs do que do próprio Giants, mas também é um time que vai entregar, que vai corresponder, né? Eu não gosto de fazer muitas críticas e analisar algo com menos de um terço de temporada, né? E menos de um terço ali é 50, 52 jogos, porque tem uma frase que o Henrique Porto usa muito no Padrescast, que eu não vou lembrar de quem é o dono dessa frase originária, mas o Henrique ele usa muito ela, que o melhor time de beisebol ele vai perder um terço dos jogos, né? O Dodgers ele vai perder um terço das partidas na temporada.
O pior time de beisebol, o Colorado Rockies, o Chicago White Sox, ele vai vencer um terço dos jogos. Ele vai ter suas 50, 52 vitórias. O outro terço é o que vai fazer a diferença se você briga ou não pelos playoffs. Então a gente está falando de nem um terço ainda de campeonato, né? Então é ter um pouco de calma, mas eu acho que o Miami Marlins assusta um pouco esse início que teve de 6 derrotas consecutivas. Eu só queria fazer um protesto aqui antes da gente finalizar o podcast, que a MLB acabou de soltar o seu primeiro Power Ranking de pitchers da temporada, né? E aí, Corbin Burns em primeiro, Zach Wheeler, Zach Gallen, beleza. Tem o Ronel Blanco, né? Lançou no Hira, massa. Cara, o Jordan Hicks não tá no negócio. O Jordan Hicks não tá no Power Ranking. O Jordan Hicks é facilmente hoje tá no top 3 arremessadores da Liga Nacional. O cara cedeu, eu acho que foi 1 ou 2 corridas. Então são 18 entradas arremessadas. O ERA de 1. O Jordan Hicks não tá na lista, mas o Yamamoto tá. Yamamoto com seu ERA de 4.5, Fernandão, tá na lista. Jordan Hicks é arremessador de bullpen. É isso. Hicks é starter, cara. Cara, que coisa lamentável, né? Só queria. Hicks é opener, ele tá fazendo um opener mais alongado. Ele faz aí 5 entradas para depois entrar de fato o arremessador. Ô, Natan, eu vou só te dar um exemplo aqui de um canhotinho do Padres que quando subiu, cara, ele também teve essa revolta da torcida de não estar em nenhum Power Ranking, que era o Ryan Withers. O cara dominou o Dodgers no primeiro ano. No segundo ano, quando todo mundo já conhecia o tipo de arremesso dele, o que vinha pela frente, ele foi desossado. Hoje foi trocado pro Miami Marlins e ele tava na AAA dos Padres. Então, cara, vamos ter um pouco mais de calma também, né? Vamos ter colocar o pé no chão, pensar um pouquinho, né? Não, mas é o seguinte, eu não acho que o Jordan Hicks seja um dos melhores, só que no momento o Power Ranking está contando o Ronel Blanco, tem que contar o Jordan Hicks, que no momento da temporada, o Jordan Hicks, o jogo que ele menos arremessou foi o jogo que o Yamamoto mais arremessou, 80 arremessos pra cada. No momento, tem que contar momento, o Power Ranking conta momento. Eu não botaria. A gente sabe, né? Lá nos Estados Unidos eles fazem um pré-Power Ranking para depois, quando a coisa começa, vai movendo as peças aqui e ali. Eu acho que também o Hicks está fazendo surpreendentemente um início de temporada sensacional. Para o cara que a gente conhecia no St. Louis Cardinals e para o que ele está fazendo agora no San Francisco Giants, é especial de fato. Eu também não esperava, Fernando. Queimou minha língua. Mas eu acho que assim, o Ronel Blanco é um cara que arremessou quase 2 no-hitters, né? Seguidos. Ele teve o no-hitter primeiro e depois ele faz um jogo contra o Texas Rangers, né? Um clássico lá de Texas. E ele vai longe também sem ceder nenhuma rebatida nesse segundo start dele da temporada. Eu acho que fazer coisas excepcionais coloca um cara no meio dos 10 melhores, pelo menos nesse começo. Embora, claro, o início do Hicks seja excepcional, mas eu acho que os caras estão olhando muito mais para a durabilidade e possibilidade do Hicks ser o que ele está sendo, do que propriamente o momento exato, que esses Power Rankings lá dos Estados Unidos nem sempre olham só momento, eles olham uma prévia e também projetam um pouco do que o cara pode ser. Ô Natan, tô vendo aqui outras possibilidades aqui de voto, né? Tá o possante Chamanaia dos Mets, né? Que foi aí, entre aspas, foi contemplado aí numa votação aqui, vendo o preview. Mas tem Tarek Skubal, o Colin Riggins lá do Royals, Garrett Crochet do White Sox, do cara aqui início do White Sox, e um pitcher dessa maneira, né? Mas é isso. Acho que é muito cedo também pra gente fazer esse tipo de... Talvez, pelo que vem jogando, se o Power Rank de fato é momento, só que a gente sabe que na MLB não é bem momento, né? Ano passado teve muitos jogadores rebatendo um absurdo e o cara não constava no Power Ranking ali, né? Então é melhor aceitar e fazer o nosso aqui do Entradas Extras, que aí talvez a gente seja contemplado. Eu tô revoltado. Eu só queria demonstrar a minha revolta, porque, cara, eu não posso ter outra oportunidade pra falar que Jordan Hicks foi um pitcher top 10 da liga. Eu tenho que aproveitar a oportunidade que eu tenho. Então, eu tenho que falar agora, né? Tá jogando muito. Faça seu Power Rank e coloque lá no San Francisco Giants Brasil. Pronto.
Acabou, é o seu. Exatamente, que é muito mais relevante que a MLB. Diga-se de passagem. Eu acho. Eu também acho. Obrigado, Fernandão. Cara, vamos fazer um power ranking lá da patota da NL Oeste, né? Dodgers Brasil, Giants Brasil, Dodgers da Massa, Giants Brasil, Padres Brasil. A gente soltar um power ranking só com o jogador da Liga Nacional. Mas começando pelas visitas agora no final, né, Salviano? Muito bom falar com você, ter você aqui com a gente. Como eu sempre disse, né? No dia que você quiser gravar, é só falar, eu vou gravar hoje e não terá nenhuma contradição quanto a isso. Que isso, obrigado pelo tapete estendido aí na casa. É um prazer trocar uma ideia com vocês sobre beisebol no geral, não só o MLB, mas o beisebol no mundo todo, né? É interessante a gente ouvir como que está nas outras ligas. Eu acompanho muito a Liga Venezuelana e a Palmares lá da Nicarágua, um pouco do México, mas é um pouco complicado porque é jogo todo dia que a gente tem dos nossos times. Aí tem talvez o prospecto que você quer acompanhar na sua Double A, no seu Triple A, que você tem que acompanhar. Eu ainda preciso acompanhar o College Baseball e o High School por conta do show antes do show, onde a gente está lá com o Vitão do Baltimore Orioles, com o Thiago Mares do Cardinal, onde a gente tem esse projeto, né, voltado ao draft, voltado ao futuro da liga. Então é muito jogo para a gente estar acompanhando, cara, e às vezes nem sempre é possível, a gente não vive disso, né? A gente faz porque a gente gosta, por prazer, mas é sempre uma satisfação estar participando do programa aqui e deixar um abraço aí para a turma aí e até o próximo. Fernandão, sempre muito bom falar com você, apesar de você ser cobrado. Eu vou gravar esse podcast para lhe cobrar no final do ano, quando os Giants forem campeões da World Series. Natanzinho, faça um recorte. San Francisco Giants vai ser o 4º colocado na divisão oeste da Liga Nacional. Fora isso, obrigado demais o Salve ter estado com a gente aqui hoje. Obrigado demais para você que nos ouviu ou nos viu e ouviu até aqui esse momento, né? Mais de 1 hora e tantos de podcast. É sempre uma alegria tremenda falar de beisebol com gente que a gente gosta, que sempre enriquece o que a gente conhece, né? Porque no final das contas, falar de beisebol é trocar informação, trocar experiência e conhecimento, e isso é muito bom. Porque, como eu sempre digo, Natanzinho, onde tiver um objeto desse aqui voando, lá nós estaremos. É isso, muito obrigado a quem escutou o podcast até aqui. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê na próxima semana e tchau.